Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe, vamos para mais um episódio repleto de conteúdo sobre Media Marketing. Hoje a gente recebe uma convidada super especial, uma marca que é queridinha demais dos catarinenses, a Catarinense Pharma. A gente recebe a gerente executiva de marketing da Catarinense, a Karen Filter. Seja muito bem-vinda ao Media Market Podcast. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui representando o Catarinense Pharma, é uma honra, é um orgulho para mim e prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que a gente estava tentando fazer esse episódio acontecer, né? né? Feliz que a gente conseguiu, porque de fato a gente estava até aqui num papo de bastidores, eu e a Karen. Como a Catarinense é uma marca que de fato entrega tudo o que eu acho que Santa Catarina tem de bom. Qualidade, um posicionamento sólido. São o quê? Mais de 15 anos de história? Não, o Catarinense Pharma vai fazer 79 anos. Caraca! Ano que vem são os 80. A gente está preparando aí um evento muito importante, mas 79 anos de já história. Já é relevante pra caramba. É relevante pra caramba. É uma empresa que nasceu em Joinville, né, Santa Catarina. Então ela até hoje continua com a sede em Joinville. Continua com a sede em Joinville. O fundador teve, na época, quando ele fundou, ele tem a história que ele conta que era um pouquinho longe do centro da cidade. Hoje, a nossa sede, ela é no meio da cidade. Coração. Exatamente, está no coração de Joinville, né? É muito bacana, assim, poder falar um pouquinho da história, porque realmente, Catarinense Pharma, ele nasceu com um propósito já de ser fonte de saúde. O fundador, lá na época, ele era um visionário. Eu falo porque hoje em dia muito se fala encontrar o propósito, encontrar os valores da marca, da empresa, e que isso realmente seja vivido no dia a dia. É verdade. Isso já, ele já trazia isso. Desde a fundação, desde 1945, estava lá, já no logo, a fonte de saúde. E a gente vive isso até hoje, de ser essa fonte de saúde com a qualidade indiscutível Catarinense Pharma. E é perceptível, sabe? Quem nos ouve aqui no Media Market Podcast já deve ter escutado falar isso 1000 vezes. Mas fica muito claro pra gente, enquanto consumidor, e eu sei porque eu sou consumidora de Catarinense Pharma, quando isso é verdadeiro e quando não é. Então, esse propósito que ele coloca, enfim, dentro da empresa desde sua fundação, ele passa muito para quem tá consumindo e deve se refletir também na cultura da empresa de vocês, né? Deve ser uma delícia. É uma delícia. A cultura é extremamente forte e eu falo que o primeiro consumidor nosso está lá dentro, né? São os nossos colaboradores, eles estão ali no dia a dia, eles vivem esse propósito, vivem os valores da empresa, que é alegria, humildade e honra. Então, assim, você pode perguntar desde a menina da recepção até o nosso presidente, passando na fábrica, qualquer lugar que você perguntasse quais são os valores, alegria, humildade e honra. Ele não está apenas atrás no crachá, né? Ele está no dia a dia. A gente fala que é a alegria de estar ali, de estar trabalhando, de estar sorrindo, de estar realmente levando, né, também saúde com alegria, a honra, né, de poder, tudo que a gente faz a gente faz com muita honra, com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, e a humildade de não só ensinar, mas também aprender e evoluir, né, a cada tempo, assim. Isso é muito bonito. O nosso diretor do Digital G, ele sempre fala isso. A importância da gente sempre se manter disposto a aprender, de ser um eterno aprendiz, de nunca se colocar nesse lugar de, não. Porque, poxa, uma empresa da magnitude de vocês já poderia, muitas aspas, ter se colocado nesse lugar de até de arrogância, de não, beleza, eu já alcancei a qualidade, a maestria, tudo que eu precisava. Mas não, se colocar nesse lugar de humildade, de continuar sempre aprendendo. Eu, Luísa, acredito que é o que de fato leva as empresas e as marcas e os negócios cada vez mais longe, sabe? Exatamente. Acho que a perpetuidade de uma empresa, ela tá nisso. Ela tá nesse poder de, em tempos que vão cada vez mais mudando, alterando, conseguir realmente aprender, evoluir, analisar, trocar, mudar, né? Então, assim, essa flexibilidade, ela é muito importante, desde que sempre muito amparada com o propósito e com os valores, que é aí que tá a base de tudo, né? Sim, sempre. Sensacional. Antes da gente entrar nos cases que a gente tem aqui pra falar bastante coisa, já tô animada, eu queria te pedir pra introduzir pra nossa audiência um pouquinho da tua trajetória profissional, há quantos anos tu tá na Catarinense, porque eu fui olhar aqui pra copiar o ano, por isso que eu falei 15, porque a Karen tem mais de 15 anos de experiência. Exatamente, eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado farmacêutico. No Catarinense Pharma eu vou fechar 8 anos agora,
setembro desse ano. Que bacana. Bacana, né? Eu sou publicitária, sou gaúcha, né? Dá pra ver pelo sotaque. Quase não tem, imagina. Quase não tem gaúcho aqui em Santa Catarina, a gente até comentou sobre isso. Sou publicitária, sou apaixonada por marketing, já trabalhei em agência, já trabalhei em veículo de comunicação, já tive a minha empresa de eventos esportivos. E aí, depois, quando eu entrei na indústria para ser cliente, eu resolvi entrar na indústria calçadista. Muito bacana essa área também. E aí, quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E estou há 15 anos aí dentro desse mercado. Gosto muito. Por quê? Porque ele é um mercado, além de ele proporcionar saúde, que eu acho que é o maior bem, né? Hoje em dia, se a gente for ver, ele também é um mercado que ele é 100% auditado. Então, você consegue entender e consegue analisar e criar estratégias de marketing muito importante com base nesses dados, com esse mercado. É um mercado muito maduro, né? É muito maduro. Deve ser legal mesmo. Você entende essa cadeia, né, da indústria até chegar tem distribuidores ou até a venda direta no canal e depois ali no consumidor final. É muito bacana. E ele tem essa diferenciação porque a gente acaba fazendo todo o marketing, toda a comunicação voltado para o canal. Né? Porque a indústria farmacêutica tem dois modos. Ou eu vou lá no profissional da saúde, então são aquelas indústrias que têm ali a prescrição, fazem visitação médica, que não é o nosso caso. E tem as indústrias que são aí para medicamentos OTC, que é a do Catarinense Pharma, que são aqueles medicamentos que ficam para fora do balcão ali na farmácia. Então, o que a gente faz? A gente constrói, a gente pode construir marca, construir produto no canal, que é o ponto de venda ali, né? Que está ali na farmácia em si, ou até mesmo ir direto no consumidor ali, fazendo todos os veículos de comunicação, os engajamentos necessários. Então é bacana que a gente consegue analisar esses dois dados. Consegue trabalhar tanto o visual merchandising ali, quanto a força da marca, né? Porque no caso de vocês, precisa investir na força da marca. E desses 8 anos até agora, o que tu sentiu, assim, que mais o teu trabalho desenvolveu? E não no sentido de que antes não estava bom, porque já é uma construção de marca muito sólida, mas o que tu sentiu, assim, de maior diferencial desde o começo até agora? O que eu vejo, assim, desde que eu entrei no Catarinense e no dia de hoje, assim? O Catarinense, ele evoluiu muito nesses 8 anos, trazendo esses dados para dentro de casa, construindo a área de marketing, a área de comunicação voltada para esses dados. Quando eu entrei, a gente, sim, era uma empresa que sempre construiu marcas. Então, assim, tinha grandes embaixadores, grandes garotos propagandas, né? Melagrião, Sadol, marcas extremamente conhecidas e adoradas pelo público. Referência, né? De categoria. Referência sem total dúvida. E grandes campanhas, né? Publicitárias incríveis. E aí, quando a gente... Há 8 anos atrás, a gente começou, vamos olhar um pouquinho mais para esse canal, vamos entender mais essa ligação junto com a equipe comercial, porque é fundamental, né? Cada vez mais o marketing está alinhado com o comercial. Então, essa interação marketing e comercial, ela se deu muito nesses últimos 8 anos aí, de uma maneira muito bacana, que fez essa diferença para o Catarinense Pharma. A Karen veio para selar a paz entre o time de marketing e vendas, que é um eterno, não vou dizer atrito, mas é um eterno processo, né? É uma construção diária, vamos dizer assim. Mas, realmente, no Catarinense Pharma, eu consegui viver numa plenitude com a área comercial. A gente tem uma ligação muito boa, um relacionamento muito bom, um respeito pelo trabalho, né? Então, as áreas, né? Os gerentes, os meus pares, a gente troca muito, muito. Isso se deu ali atrás pelo Rivael, que era o vice-presidente do Catarinense Pharma. Ele, durante muitos anos, liderou a área comercial e ele tem como um dos grandes pilares dele o relacionamento. Então, eu aprendi muito com ele sobre como se relacionar, né, nesse canal farmacêutico e como também trazer isso para dentro junto com o marketing para fazer também toda a questão junto com a fábrica, colaboradores e tudo mais. E foi um match perfeito. Rivael, a gente até brinca, né? Tinha o Jean, o Rangel também, que são os gerentes, meus pares da área diretamente da equipe comercial, a gente dizia que era o nosso trio ali, o quarteto fantástico ali. Que deu muito certo, é legal. Não, isso é fundamental, né? Essa sinergia entre esses dois times, ela precisa acontecer. Enquanto tu falava, eu fiquei lembrando de um outro case. Sempre que eu recebo alguém aqui, seja da indústria médica ou da farmacêutica, eu gosto de entrar nesse assunto, porque a gente é muito doutrinado quando a gente aprende a ser profissional de marketing, de comunicação, que a gente precisa comunicar. A gente precisa de frequência, a gente precisa ser agressivo, a gente precisa ser lembrado.
E eu gosto de fazer essa pergunta sempre quando são esses segmentos, porque é muito mais delicado. Você não pode comunicar doença, você não pode comunicar, porque ninguém vai se conectar com isso. Então, eu sempre trago esse assunto à tona, porque são segmentos em que a gente, às vezes, precisa se retirar um pouquinho, ser menos agressivo. E para o profissional de comunicação e de marketing, é uma outra skill que você precisa desenvolver ali, né? Muito. Acho que foi perfeita a sua colocação, porque tem que se desenvolver esse olhar com empatia, né? Uhum. Porque a gente está literalmente mexendo com a dor do consumidor, né? Se fala tanto em entender a dor do consumidor. A gente aprende a apertar a dor. Normalmente em outros segmentos, descobre a dor e aperta, porque é assim que você vai vender. Agora, fica chato, né? Não tem a menor condição. Né? Porque normalmente são dores muito reais e a gente mexe realmente com o lado da saúde, que é algo muito delicado. Então, o nosso papel como profissional de marketing na parte da indústria, da farmacêutica, da saúde, é muito mais ter o total conhecimento. Essa é a fonte de confiança num conteúdo qualificado e de um produto qualificado. É Legal. você realmente conseguir mostrar para o seu consumidor que você é essa referência e que você está ali no momento que ele precisa, você está ali com o produto que ele precisa, que vai realmente te entregar a atender essa dor, essa necessidade daquele momento. De fato. Acho que isso é fundamental, assim, manter na mente do público que você tá lá para quando ele precisar. E além disso, a gente também tem outro desafio no mercado farmacêutico, né? A gente tem uma Anvisa. Uma Anvisa que, às vezes, vou dizer, para o mercado de suplementos. Muitas vezes a gente sabe, por estudos, comprovações, tudo mais, que aquele suplemento, aquela vitamina, ela pode ser tomada porque vai te dar o efeito X. A Anvisa nem sempre aprova todos os claims para aquela vitamina. Mesmo ela, às vezes, já sendo usada de forma popular para aquele determinado assunto, determinado diagnóstico, eu não posso escrever. Então, assim, como que eu levo esse conteúdo se eu não posso estar na embalagem, se eu não posso estar no produto e se eu não posso estar falando sobre ele? Então, a gente tem todo um trabalho de como que a gente conscientiza os profissionais da saúde, como a gente leva conteúdo com informações sobre nutrição, sobre saúde, que acabam, de alguma forma, trazendo, né, informação sobre aquele determinada vitamina, determinada substância. Então, assim, tem alguns cuidados, porque a Anvisa, ela é muito criteriosa. E nós, do Catarinense Farma, a gente segue à risca, né? A gente sabe que tem alguns concorrentes que falam, né, às vezes coisas que não estão apropriadas e autorizadas, mas a gente é muito rígido. Então, a gente acaba brincando, às vezes, eu brinco, né, que a gente está num segmento, às vezes, muito bagunçado, a gente é aquela cartesiana. Certinho. E às vezes a gente acaba se prejudicando por isso, mas a gente acredita que pela saúde e principalmente por estar ali seguindo, né, de forma muito adequada as regras, e a gente consegue levar de uma outra forma essa informação para o consumidor. De fato. E colhem os frutos, né? A confiabilidade da marca tá mantida, a credibilidade perante quem consome. Esse episódio tá chato, porque eu sou fã. Sou fã. A Karen já chegou e que eu já tava falando, Karen, não tô achando tal polivitamínico, me ajuda. Nossa, já pode deixar que eu já vou. E eu já quero fazer um convite também pra você conhecer o nosso Catarinense Farma. Quero, vai ser bem legal. Quando for a Joinville, vou fazer acontecer, Isso mesmo. Pode deixar. Vai lá. Tu falou bastante sobre marketing de conteúdo. Queria que tu compartilhasse pra nossa audiência de forma mais tangível mesmo. Que ações estratégicas vocês fazem pra levar esse propósito adiante? Então, primeiro o conteúdo mesmo, a gente vai no canal. A gente procura ser a fonte de informação e de conteúdo, primeiro com a nossa equipe comercial. Então, é uma equipe que, quando você vai vender medicamentos OTC, que dentro deles, do OTC, tem medicamentos fitoterápicos, que é o melagrão xarope, é um deles, depois a gente vai falar. E tem os suplementos alimentares, todos os produtos eles estão para fora do balcão. Então, dificilmente o consumidor vai lá na farmácia e procura, às vezes, um balconista, um farmacêutico para perguntar do produto. É aquele autosserviço, vamos dizer assim. Então, como o consumidor já tem esse autosserviço, a gente acaba hoje tendo o nosso maior concorrente, que é o Google, né?
ou o profissional da saúde que indica, que fala, que já vem com uma prescrição, que já sabe, né, o que o profissional da saúde indicou. Mas a grande maioria do consumidor brasileiro coloca lá na internet, ou fica sabendo por um amigo, ou alguém indicou, né, aquela coisa, tô tomando um polivitamínico, olha que bacana, esse aqui vai dar certo, daí vai lá, vai o outro, já indica. Como que a gente faz para levar esse conteúdo? Como a gente faz para levar essa informação? A gente treina muito bem a nossa equipe comercial, depois a gente tem um programa e um portal de treinamento para os balconistas e farmacêuticos, que vai que importante. É treinar o canal, né? A gente vai, então, comercial, balconistas, farmacêuticos, para que essa informação ela chegue no consumidor. Então, quando estão ali na farmácia, quando o consumidor está no PDV, provavelmente a informação que o farmacêutico, o balconista está passando, tem um ponto aí muito importante desse treinamento. E nisso a gente é referência no mercado. Muitas farmácias, redes nos chamam para dar o treinamento, principalmente que a gente tem lá no Catarinense Farma, uma pessoa incrível, que é o nosso gerente de produto, o Eduardo. Eu falo que quem faz um treinamento com ele já entende tudo de vitaminas, já começa até a querer tomar, né? Porque ele realmente sabe explicar, assim, e é apaixonado pelo produto, aquele brilho no olho, e isso faz diferença, isso engaja, isso faz também com que a informação é levada para frente também. Nossa, com certeza, sem dúvida nenhuma. O brilho no olho, ele é muito perceptível e carrega o propósito da marca também, né? Isso é verdade. Chegou o momento da gente falar do case de Melagrião. Acho importante a gente ir trazendo à tona alguns pontos. Primeiro, num histórico, assim, como que o Melagrião se diferenciou dos demais concorrentes do mercado? E você está há 8 anos na empresa, essa história é um pouco mais longa, mas se tu pudesse trazer um histórico pra gente porque assim, aquele papo que a gente estava tendo. Hoje em dia é sinônimo de categoria, mas antes de se tornar, teve um trabalho longo, né? Muito longo. Até vou tentar resumir, porque a história de Melagrião é mais antiga que o Catarinense Farma, tu acredita? Olha só, não Melagrião sabia. é uma marca centenária. Então, lá o fundador, na época ele começou com farmácia, ele tinha uma farmácia, né? E aí ele começou a comprar alguns laboratórios da região, deles tinha o Melagrião Xarope, a fórmula. E aí começou a trabalhar, então, quando ele fundou o Catarinense Farma, a gente começou a trabalhar essa marca. Então, é uma história que a gente fala que passa de geração para geração. Que lindo. E Melagrião é isso. Se você conversar, eu falo que todo mundo na família, ou com quem você conversa, tem uma história com Melagrião. É a minha mãe, é a minha avó, é a minha tia, é meu tio, é meu pai que me cuidava. Então, Melagrião, as pessoas já chegam a ter um carinho, elas chegam, sabe, quando já vem um sorriso, assim, aquele afeto na marca. E Melagrião é isso, por esta construção, ele vem construindo toda uma marca, falando muito desse benefício, desse cuidado de mãe. Na época, muito batido, algumas propagandas falando a importância do cuidado de mãe, que Melagrião é como um cuidado de mãe. Depois de um tempo, ele teve um boom. Foi, acho que quando ele conseguiu se diferenciar do mercado, que foi essa a grande pergunta, que é Melagrião, ele é para todo tipo de tosse. Ele é uma das poucas fórmulas dentro do mercado farmacêutico de tosse, e é um mercado grande pra caramba. Sim. Que ele é para todo tipo de tosse. Você fala assim, tá, mas como assim? É que existe tosse seca, aquela tosse mais alérgica, e tem aquela tosse mais produtiva, né? Aquela que fica com aquele muco, fica com aquela... E Melagrião, ele atende esses dois tipos. Ele tanto faz, pode estar com tosse seca ou tosse produtiva, ele tem esse benefício, ele tem essa eficácia comprovada de que ele atende. E aí, quando essa sacada foi para a comunicação há muito tempo atrás, até com um comercial na época brincando com diferentes tipos de tosse, né? Tosse gordinha, tosse mais rouca, tosse mais... aquela tosse que incomoda. Esse é um assim. clássico. É um clássico, todo mundo lembra desse comercial. Foi aí que veio a diferenciação do produto, né? De levar realmente o benefício do produto. E isso a gente vem trazendo até hoje. Só que hoje a gente trabalha o Pra Toda Tosse numa hashtag, né? Hashtag Pra Toda Tosse. Legal. A gente trabalha nas redes sociais nesse formato, continuando levando esse diferencial do produto. E além disso, eu acho que o grande também, ele é uma fórmula única. Ninguém consegue copiar essa fórmula. Ela é uma fórmula de extratos vegetais. Por isso que ele é um medicamento fitoterápico. Ele é feito de plantas. E hoje você não consegue copiar. Porque o registro, que é mais de 100 anos, é um registro já tradicional do mercado. Então, é um produto tradicional fitoterápico. Tem uma fórmula única e exclusiva no Brasil, feita aí com 6 plantas. E o Catarinense Farma é a única indústria brasileira, nacional, que produz o seu IFA,
que é insumo farmacêutico ativo, e aí no caso de melagrão, vegetal. Então, IFAV, como a gente fala. Sim. Então, a gente produz esses, a gente vai lá, pega o agrião, pega lá todas as 6 plantas e faz todo o extrato dentro de casa. Então, a gente não compra pronto. E aí que está a qualidade, Claro. aí que está o controle, e aí que está todo, né? A gente coloca todo o propósito da empresa também. Faz todo sentido. A minha próxima pergunta, tu até meio que já deu uma respondida, mas gostaria de explorar mais. Porque, beleza, é uma marca estabelecida, é sinônimo de categoria, mas a gente também precisa manter essa preocupação em sempre manter a Melagreen uma marca jovem. Tu já deu um spoiler de que vocês usam a hashtag para alimentar conteúdo em rede social. Mas como a gente, de fato, manter a marca sempre rejuvenescida? É um desafio, né? Muito. E principalmente o desafio porque ela sempre foi feita em cima de um produto, de um SKU, que é o xarope. Então, o primeiro passo foi ter essa extensão de portfólio. Então, pegaram uma extensão de portfólio onde você consegue atender diferentes públicos de diferentes idades, já ajuda. O próprio spray, spray melagrião, pastilha, lata, você já consegue atender diferentes públicos e esse é o objetivo. Então, a gente procura também rejuvenescer. As pastilhas também tem. As pastilhas ajudam também no cuidado ali da voz, da imunidade, que é muito importante. Tanto que a gente fala, né, que o xarope é para toda tosse e o restante da linha é para toda hora. Então, a gente já vai trazendo essa comunicação. E aí, os veículos de comunicação, as escolhas que a gente faz para realmente divulgar a marca nos ajudam nesse rejuvenescimento. Eu até vou contar uma novidade. Opa, a gente foi gosta ontem. de spoiler. Primeira mão. Em primeira mão, com o objetivo de rejuvenescer esse público também e tornar a marca Melagrão mais conhecida para um público mais jovem. Porque quando eu falo em Melagrão, quando eu falo em Catarinense Farma, as pessoas ficam às vezes me olhando. Daí eu falo Melagrão, daí todo mundo... Sim. Daí eu falo que é sobrenome nosso, né? Falou, é sobrenome do Catarinense Farma. Só que daí quando a gente vai num público um pouco mais jovem, já começam... acho que eu conheço, a minha mãe me dá. Minha mãe me dava, eu ia falar isso. E daí a gente, poxa, a gente precisa estar presente no dia a dia, né? E aí foi muito bacana, porque veio uma ideia de vários insights que a gente estava lá dentro discutindo como trabalhar essa marca. A 5ª geração, que é uma empresa que está na 4ª geração, né, do presidente. A 5ª geração, que eu vou te dizer, que é uma geração aí que tem dos 17 a 2 dias, né, de vida, porque são 7 pessoas. Tem uma que nasceu agora que tem 2 dias, daí tem outra que tem 17. O Arthur, que é hoje o filho do atual presidente do Catarinense, filho do Alexandre, falou assim: pai, eu escuto que vocês falam que todo mundo, né, tem curiosidade de falar de Melagrão. Por que vocês não fazem o Manual do Mundo? Bora ver. Como assim? O que é isso, filho? O que é isso? A gente foi ver. É um dos maiores canais, né, no YouTube sobre... o Manual do Mundo, claro. Exatamente. E ele falou, todo mundo quer saber como é que se faz um xarope fitoterápico. Que sacada. Eu falei, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? E a gente foi atrás do Iberê. O Iberê estava ontem no Catarinense Farma, que bacana. gravando. Então logo mais vai sair. Talvez a gente já coloque até na descrição aqui. Vai dar tempo de sair, claro. Coloca, porque assim, ele vai contar como é feito, né? Então, essa fórmula exclusiva, o melagrião, ele até brinca, ele até provou o mel e o agrião junto para ver se realmente tinha a ver com xarope ali, mas é bacana porque traz realmente, leva a informação sobre o produto, sobre a marca, com outro contexto, com outro olhar, com outro público também. Mesmo sabendo que o Manual do Mundo é para todas as idades, né? Com certeza, mas precisou vir alguém de fora para nos trazer essa sacada. Eu acho isso genial, assim, essa nova geração vai fazer a gente, profissional de marketing, de comunicação, pensar tão fora da caixa. Nos colocar num lugar, assim, numa zona de desconforto mesmo, mas um desconforto bom. Isso aí. E o nosso papel hoje é olhar esses insights, esse desconforto e falar, vamos junto, vamos lá, vamos ver no que vai dar isso. Porque no primeiro momento você falou, não, já estava lá com o planejamento todo desenhado da marca pro ano. Mas todinho, sabe? Isso a gente entrega em outubro do ano passado, então estava redondinho quando veio isso. Eu falei, parou. Volta tudo, tem aqui um insight, tem uma ideia, fechou, como é que a gente reajusta, tem essa flexibilidade.
O que mais está nos exigindo, acho que nos últimos anos, é essa flexibilidade na mudança da estratégia da marca. Com certeza. Nossa, todo mundo que eu recebo aqui, Karen, fala sobre isso. Assim, beleza, tem o seu plano de 6 meses, 2 anos, mas esteja pronto para alterar quando necessário. Porque se a gente continuar apegado naquilo como se fosse uma pedra de salvação, os concorrentes vão acabar se modernizando, se atualizando e vão nos ultrapassar. É natural que isso aconteça. Essa flexibilidade é muito importante. E engraçado, normalmente quando a galera olha para a indústria, eles acreditam que essa flexibilidade não acontece, né? Que a gente tá muito preso a um passado, quando não é verdade. Ou muito preso a um processo, né? Mas não é verdade mesmo. Acho que sim, tem processos, tem normas, é um pouquinho mais, às vezes, burocrático, às vezes para poder mudar o rumo de uma hora para outra, mas é possível. E estar disponível a manter os processos que vocês têm, que rodam bem, que garantem qualidade e confiabilidade, é necessário, né? É isso mesmo. Que bacana. Tô adorando o nosso papo. E com relação à mídia, o que vocês têm feito por lá? E aí fica à vontade para compartilhar qualquer tipo de experiência que vocês tenham sentido que foi um resultado bacana. E compartilhar com a gente esse case, sabe? Bom, a mídia, pra gente... a gente costuma falar que a gente usa desde a mídia tradicional, que ela é extremamente importante, e no case do Malagrão ela foi fundamental, porque ela leva toda essa lembrança de marca, né? Ela aquece essa lembrança de marca, ela faz com que tem um canhão, leva informação, atinge todo o público, aumenta essa audiência. Então, a gente usa desde televisão, merchandising, a gente pega também rádio, que faz muito sentido ainda Total. pro nosso canal farmacêutico. É bacana, ajuda muito no sell-out, como a gente fala, na venda ali para o consumidor final. E também até... meio que aproxima muito, né? Aproxima. E as rádios do interior ajudam muito nesses dias, né? Porque as farmácias normalmente fazem o dia da medição de pressão, o dia da saúde, e aí ajuda, vai tá o pessoal da rádio, faz intervenção na hora, fala, comunica, traz, engaja, né? Tem essa troca com esse público, é muito bacana. E a gente também faz desde outdoors, enfim. A gente usa a mídia tradicional para continuar tendo essa audiência relevante e ampliada para a marca Malagrão, e nas redes sociais, como somos uma indústria, a gente usa justamente para gerar engajamento e conteúdo. Então, é aqui que a gente também leva informação. Hoje, se você entrar no site, a gente tem um blog. O blog ele tem 2 nutricionistas lá dentro da empresa que estão sempre escrevendo conteúdo sobre os nossos produtos ou sobre o universo da saúde para realmente gerar, né, esse retorno e essa informação para o consumidor final. E a gente usa também nossas redes sociais, principalmente no Instagram, não só para falar de produto, mas para falar principalmente sobre saúde, dando dicas aí, né? Informação de saúde, informação de como se cuidar, qualidade de vida. Porque a gente fala que saúde, hoje em dia, não é mais só o físico, né? Uhum. Saúde é o mental, é o espiritual, é o físico, sim. E também é o social, né? Hoje em dia, mais do que nunca, o social também, né? Sem dúvida. Queria que tu aproveitasse essa oportunidade aqui conosco para compartilhar como que foi o prêmio do Top One da DVB. Estávamos lá, para quem não sabe, a Catarinense Farma ganhou na categoria Indústria, o prêmio de Top de Marketing, e também ganharam o Top One, que é o Master. O Master Blaster, como dizem os jovens. Isso. Como que foi esse case? Primeiro foi uma surpresa e uma alegria imensa, assim. A gente foi sabendo, né, do prêmio na categoria de indústria, e a gente estava lá com grandes concorrentes, né, e empresas importantes aqui da região, com cases incríveis também. E quando a gente ganhou, assim, foi uma felicidade, né? Aquela sensação de, nossa, trabalho realmente realizado, concluído e reconhecido. Sim. E foi bacana porque esse case, ele veio... Eu falei que ele veio... ancorar não, ele veio, na verdade, exaltar a marca Malagrão no momento mais importante, porque, como eu falei, é uma marca centenária, e vou trazer aqui um pouquinho do contexto, até para vocês entenderem. O case, ele conta que a gente saiu da 8ª posição no mercado geral de tosse para a 2ª, no momento, num contexto onde tinha muita incerteza no mercado, que foi pós-pandemia, logo quando a gente estava saindo da pandemia. Para vocês saberem, na pandemia,
o mercado de tosse, ele praticamente sumiu. Quem tinha tosse na pandemia, lá no lockdown? Ninguém. No primeiro ano, para nós, do catarinense, para todo o mercado, né, que atua no mercado de tosse, foi horrível. Foi o que é bom, ninguém ter tosse, mas não teve venda. E ele é o principal produto da empresa. Então, para a gente, por outro lado, como a gente sempre falou de suplementos, há 34 anos a gente também já fazia suplementos, foi o que trouxe o olhar na pandemia do consumidor para a prevenção, e daí a gente acabou trabalhando muito lá de suplementos, mas a principal marca da empresa, ela estava ali sumindo das prateleiras, né? Uhum. Ok, vamos lá, o que a gente pode fazer? O que a marca, o que nós fizemos? E isso que eu falo que o case de Malagrão não é um case só do marketing, ele é da empresa como um todo. O marketing é o grande gestor de todas as áreas e de todas as ações que acontecem, porque ele sozinho, ele não consegue um case desse tamanho de sair de uma 8ª colocação para ir para uma 2ª colocação. Com certeza não. Quem dera, né? Se você pudesse mover tudo isso. Não tem como. O nosso grande papel é olhar tudo isso e falar assim, tá bom, vamos lá, vamos junto, vamos orquestrar, vamos rodar os pratinhos, como a gente vem falando, né? E aí, a sacada foi que a gente continuou monitorando muito de perto esse mercado, que é um mercado auditado, como eu falei, é um mercado que a gente consegue analisar dados, e a nossa inteligência de mercado conseguiu encontrar, está tendo aqui uma alteração em algumas regiões, está tendo, eu acho que daí a gente começou a conversar também com profissionais de saúde, começou a entender principalmente como essa variação, né, estava tendo da H1N1, o que estava dando de consequência, o que estava acontecendo no mundo, e aí veio uma cepa, né, como se fala, que estava dando uma tosse, né, deixava como sequela uma tosse muito forte, mas estava em poucas regiões, e aí foi um momento que a diretoria, muito até no papel do Rivael, na época, do vice-presidente, falou assim, não, vamos apostar? É agora que a gente precisa olhar para esse mercado, se posicionar. Ah, mas é um mercado incerto, porque estava assim na pandemia, né? Um dia era uma coisa, outro dia era outra, outro dia era outra, aquela loucura. Que dias. Exatamente. Parece que faz anos, mas não, tá aqui, né? Foi em 2021 para 2022 que tudo aconteceu, e a gente olhou aquilo, vamos preparar. Então a gente teve que preparar. A Carol, que é diretora industrial, olhou assim, ok, fornecedores, compra, e pensa, ativos vegetais. Como que a gente busca e continua qualificando, trazendo esses produtos para dentro de casa, produção a 1000. A gente fez aí uma grande campanha de endomarketing, onde a gente chamou de Malagrão Day, que é o dia que a gente vestia a fábrica, vestia toda a empresa de laranja mesmo, engajando com metas, com números, para que realmente a gente fizesse números que a gente nunca fez e nunca imaginou. Para você ter uma noção, a gente adiantou em 3 anos. Sensacional. O número da empresa. Então, assim, o volume que a gente acabou fazendo e produzindo e vendendo foi um volume que a gente realmente conseguiu entrar no mercado. E daí você vai dizer, tá, mas e os concorrentes? Os concorrentes, naquele momento, por tudo que estava acontecendo no mundo, no contexto, né, do cenário total, estava fechando barreiras com a China, então estava com falta de insumos de uma série de produtos, série de insumos farmacêuticos, né? Sim. Então, muitos concorrentes também não conseguiram se preparar. Acesso. Até poderiam estar olhando o mesmo cenário e desenhando o mesmo cenário que a gente, mas não conseguiram se preparar a tempo para esse cenário. Então, eu falo que o case de Malagrão é uma alegria imensa mesmo, porque é um case que veio lá da fábrica, veio compras, PCP, logística, produção, a equipe comercial que foi para a rua, que vendeu, que estava ali no ponto de venda, estava fazendo ação. E nós do marketing, qual que é o nosso grande papel? Além de gerenciar tudo isso, ok. E agora com a comunicação, o que eu faço? Como é que eu vou arrumar as velas, né? Ajeitar aqui o foco e falar, bom, eu vou dar amplitude. E foi aí que a gente pegou, deu amplitude, jogou na TV, jogou na rádio, fez aquela lembrança de marca, né? Para uma audiência maior. E aí foi um resultado muito bacana aí do 2º lugar. Que máximo, que máximo. Parabéns. Dá uma alegria ver você falando com tanta paixão sobre esses cases. Quero aproveitar também que tu tá aqui para falar de Sadol,
que é outra referência no mercado. Eu sei que a gente tinha combinado aqui de falar de ômega 3, podemos falar também, mas eu queria conversar um pouquinho contigo sobre Sadol, porque, de novo, é uma outra marca que tem muita força, muita relevância, sinônimo de categoria, que a gente também precisa continuar trabalhando para que ela se mantenha rejuvenescida, porque hoje em dia, aquele papo geracional que a gente estava tendo, as necessidades acabam mudando, e aí que desafio pensar em novas abordagens para comunicar esses produtos que continuam relevantes. A gente só precisa que essa informação chegue, né? Isso mesmo. Sadol construído também comunicação muito forte no passado, né? Uma marca muito conhecida. Então ele vem posicionado no mercado de tônico, né? A gente fala que tem gente que tomou Sadol lá atrás e tem a consequência de hoje em dia, né? Tem aquela brincadeira, aquele meme. E é uma marca que ele também vem passando de geração para geração. O nosso desafio hoje é realmente estruturar o portfólio para se tornar relevante, porque o que a gente quer buscar de Sadol é que ele seja a marca de suplementos, né? Realmente para esse público jovem, público infantil, kids. Então, além do tônico, a gente já lançou aí um polivitamínico, a gente está trazendo outras novidades aí dentro da marca. Então, a marca Sadol, ao longo desse ano e do próximo, você vai ver algumas novidades aí. Vamos acompanhar. Aí você volta para nos contar quais que foram essas estratégias. A gente gosta de acompanhar por aqui. Principalmente marcas catarinenses, assim. A gente acredita muito, o Media Market surgiu aqui no estado de Santa Catarina e com o foco, de fato, de dar luz para as empresas que são daqui, que trabalham em prol do nosso público, que é Santa Catarina, assim. E nos dá muito orgulho ver empresas tão antigas, tão longínquas, tão sérias, sabe? Que atuam nesse nosso mercado, assim, de fato. É um orgulho muito grande pra gente aqui do grupo, que acompanha esse crescimento, tá sempre próximo, parceiro de vocês. Queria que tu compartilhasse um pouquinho mais com a gente dos cases que vocês têm feito lá. Como eu tinha combinado aqui com você no início, a gente pode trocar uma ideia sobre ômega 3. O mais vendido do Brasil. Engraçado, agora eu lembrei de um outro case que a gente tem aqui, que é Dell. A diretora de social media global da Dell é nossa parceira. E me veio ela agora dizendo, Lu, quando eu cheguei na Dell, convidada para ser diretora de marketing, a gente já era líder na categoria. Então eu podia ter simplesmente me jogado para trás. Não, fui lá, reformulei, fiz toda uma estratégia que, inclusive, foi case pra gente levar para outros países aquilo que eu desenvolvi aqui no Brasil. E agora eu fiquei pensando no ômega 3 com relação a isso, né? Mesmo sendo líder de vendas no Brasil, dá para se reinventar, não dá? Dá. Tem que se reinventar, até para manter essa liderança. Boa, né? bem observado. Precisa se reinventar, porque senão a gente acaba perdendo esse espaço. E o ômega 3 é isso, ele vem aí nessa posição de destaque no mercado desde 2016. Então, uma posição muito relevante, porque dentro da categoria de vitaminas é um dos maiores mercados, o mercado de ômega. E a gente... O André Ligeiro já botou aqui pra gente acompanhar o VT da linha. Olha só, pra quem tá nos assistindo em vídeo. Que bacana, que bacana. É beira-mar de Floripa, né? No início ali. Exatamente, esse comercial, acho que ele já é de uns 4 anos atrás, do Márcio Atala, nosso embaixador, 6 anos, né? Isso aí, isso mesmo. Lá atrás, a gente já trabalhava com o embaixador, o Márcio Atala, e a marca Catarinense Nutrição vem trazendo alguns embaixadores ao longo do ano para ajudar nesse reconhecimento e principalmente a levar essa informação. E esse comercial em si, ele é interessante, foi gravado aqui na Beira-Mar de Floripa, mas ele é interessante porque a gente também traz muita informação sobre a qualidade. A gente é uma indústria farmacêutica que usa todo o controle de qualidade, todo o processo fabril que a gente tem com os medicamentos, a gente faz a mesma coisa com os nossos suplementos. Isso é muito diferente. Isso é um diferencial muito grande, né? Isso mesmo. Principalmente porque eu sou leiga nesse assunto, mas aí você me corrige. São legislações diferentes, né? Vocês não necessariamente precisariam atender a tudo isso, mas optam por. Isso mesmo. Que bacana. A gente não precisa, a maioria do concorrente não tem, né, esse cuidado. A Anvisa agora que está começando a realmente ser mais rigorosa mesmo com essa questão da suplementação, e muito porque também na pandemia a suplementação ela tomou uma relevância muito grande, né? Na pandemia eu falo que o brasileiro ele aprendeu na dor a importância sobre a prevenção, né? Então, a prevenção na questão da imunidade, a prevenção na questão de uma série de pontos aí para a saúde. Então, o ômega 3,
continuar sendo líder é a gente continuar olhando para portfólio, pensando nessa extensão de portfólio, se tornando atrativo como produto. O que esse consumidor da frente, daqui uns 5 anos, vai estar consumindo, como que ele vai consumir. Essa experiência do consumo ela é importante. E também pensando nessa extensão da marca como um todo, né? Porque a Catarinense Nutrição, ela tem sim o Melagrão, mas ela tem mais 4 produtos que são os queridinhos aí. Eu falo que são top 5. Da linha toda. É uma linha bem completa, ela tem mais de 50 produtos, mas 5 deles são os mais vendidos no Brasil, que um deles é o ômega, outro é a melatonina, que é um mercado recente aqui. É verdade, né? Enquanto tu comentava, eu lembrei de alguns estudos que eu acompanhei e até de observação de mercado mesmo. Tem sido uma crescente esse cuidado preventivo, o uso de suplementos. Há alguns anos atrás, a gente não via as pessoas tão preocupadas com isso. Não. Inclusive, muita gente desacreditava do potencial desse tipo de item, né? Isso mesmo. Tem muita gente que achava que não, tá tudo certo, na minha alimentação eu vou conseguir ter todas as vitaminas necessárias para o meu corpo e para o meu dia a dia. Vamos combinar que sim, a alimentação ajuda, ela é a principal fonte e é necessária sempre. Então a gente defende muito isso. Mas na correria do dia a dia, nas diferentes regiões do Brasil, no nosso estilo de vida, às vezes a gente acaba não conseguindo ter todas as vitaminas. O brasileiro é um que, por si só, a grande maioria, se for fazer um teste hoje, a vitamina D está baixa, né? A vitamina D, por si só, aqui, é uma vitamina extremamente importante. Então, a gente entender o nosso estilo de vida, o consumo, quais são as vitaminas necessárias, isso é extremamente importante. E lá, o Catarinense faz isso já há 34 anos. Só que na pandemia veio essa questão da prevenção, porque ele se falou muito na época, né, da vitamina D, do zinco e da vitamina C, que era tanto que a gente até tem um produto que é o triplo imuno, que já são os 3 em uma única cápsula, justamente para isso, para ajudar a dar esse boom na imunidade. Ele te ajuda realmente a prevenir, a quebrar essas barreiras e você tá bem, tanto com vitamina C, D e zinco. Mas a Catarinense Nutrição, a gente sabe que a vitamina não é só para a imunidade, ela também tem para sistema cardiovascular, a questão cognitiva também, a questão mesmo do sono, porque esse é outro assunto que veio muito forte na pandemia, né? Cada vez mais. O Brasil, não sei se você tem esse dado, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu acredito. As realmente. Pessoas... A saúde mental, depois da pandemia, é o assunto mais relevante quando se fala em saúde. As pessoas estão cada vez mais entendendo, acho que tirando um pouquinho daquele... Tinha um certo... um estigma, né? Um estigma sobre... De doença mental. As pessoas achavam Isso. que, vai no psiquiatra, que horror, quem é você? Eu não posso ter ansiedade, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter depressão. Calma. Às vezes, tudo isso... uma vitamina te ajuda, porque não é a falta de uma vitamina te traz às vezes algumas dessas consequências, né? Um sono mal dormido, uma sonolência, uma apatia. Então, você entender o seu corpo e ver se você está com as vitaminas, né? Procurar um médico, fazer os exames e verificar se está tudo em dia, pode te ajudar muito na questão da saúde mental. Porque é todo um ecossistema que precisa estar em harmonia, né? O sono, a imunidade, como você trouxe, tá tudo muito conectado. Total. E esse 360, a Catarinense Nutrição, ela busca muito isso. Então, a gente olhou para o consumidor também e tentou atender esse 360. Isso vai mudando com o tempo, né? Na pandemia era uma necessidade, agora já é outra, e assim vai indo. Outro dado que é bem interessante, falando de suplementação, o Brasil é o 3º país no mundo com o maior número de consumidores de vitaminas. Ah, que bom! Isso é que bom. Ótimo esse dado, não Só sabia. que a diferença em relação ao primeiro, que é os Estados Unidos, ela é gritante. Na pandemia chegou a ser muito parecido, depois caiu aí. Então, assim, primeiro Estados Unidos, depois Austrália, depois Brasil. Mas vamos lá, acho que a gente ainda chega nessa prevenção. E não sei se é porque aqui em Florianópolis eu tenho visto, acompanhado as pessoas cada vez mais em busca desse estilo de vida mais saudável. Eu não sei se é porque a gente tá no litoral e aí por consequência a gente tem essa vontade mais de ir pra rua, frequentar lugares abertos. Mas eu vejo que isso é uma crescente, assim.
pelo menos ao longo da minha trajetória de vida, que não é tão longa, vai, gente. Eu tenho percebido que as pessoas têm se preocupado mais, levantado mais essa bandeira de não basta só envelhecer. Talvez tenha sido a pandemia mesmo, bem observado. E tem uma questão extremamente importante também que vem mudando ao longo dos anos. A questão da longevidade. Cada vez mais, né, a gente vai ter mais tempo de vida. Como é que você quer viver esse tempo de vida? As pessoas estão parando para pensar e entender um pouquinho também. Poxa, se eu vou viver mais, antigamente a expectativa de vida estava em torno de 60 anos. Hoje já está em 76, 82. E aí? E a gente já vê regiões onde tem centenários. As Blue Zones, né? Já tem até um seriado que é muito bacana no Netflix, que vai buscar as regiões do mundo que tem uma população que tem mais de 100 anos. Que o que eles têm em comum? E aí, pode estudar, eles têm 9 pontos, entre eles é a questão realmente da alimentação, é a questão da sua saúde mental, a questão a prática de um exercício, mas não de um exercício que você precisa ter uma fadiga, né? Ou pegar pesado. É movimentar o corpo. E tem algo que é muito importante, que é o propósito, sabia? As pessoas, quando elas colocam um propósito na sua vida, quando elas também entendem, né? Isso faz com que tenha uma longevidade maior também. Que bacana, não sabia disso. Então vou durar bastante. Olha aí, viu? Coisa boa. Karen, quero aproveitar da tua expertise, porque vocês são um mercado que estão olhando muito pra tendência, né? Pelo breve papo que a gente tá tendo aqui, já dá pra ver que vocês estão sempre olhando pro que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, de forma mais ampla, sem revelar nenhum segredo sigiloso aí. O que a gente pode esperar dos nossos públicos enquanto tendência para os próximos anos? Para quem tá nos ouvindo, de repente é de outros segmentos, posso utilizar esses insights para colocar alguma ação estratégica no ar. Que legal. Até semana retrasada a gente estava falando do Catarinense Pharma para 2040. Olha só, a gente realmente quebrou a cabeça, é óbvio, né? A gente até deixou anotadinho, vai guardar para a próxima geração, já vai ver. Mas é bacana fazer essas análises e abrir a cabeça mesmo, sem muito critério, porque isso faz com que a gente comece a entender alguns dados e pensar, opa, mas realmente, se isso acontecer? Eu ainda brinquei, não vai ter tosse mais. Não vai ter mais tosse no mundo. Daí as pessoas, como assim não vai ter? Eu falei, se na pandemia sumiu, qual a chance, né? A gente extrapolar um pouquinho. Elaborando cenários, né? Porque, de fato, o que vai acontecer mesmo a gente não sabe. Exatamente. Mas o que a gente já consegue ver em relação ao consumidor para os próximos 5 anos? Cada vez mais a busca por essa qualidade de vida. Então, ele está entendendo que sim, é uma população que daqui a um tempo ela vai ser uma população mais idosa do que jovem, porque essa longevidade vai trazer uma população aí antes, quando a gente dizia que 50 a mais, né? Até eu falo que os produtos já era terceira idade. Meu Deus, falar para uma pessoa de 50 anos, 55, que ela é terceira idade, não. Então, assim, não tem nem cabimento. A mudança no perfil, né, em relação à faixa etária e essa longevidade, isso faz com que nós, profissionais do marketing, a gente tenha que olhar e pensar, ok, como é que a gente vai atender esse público que ele vai estar bem ativo, economicamente interessante, já, né, num patamar de vida bacana e também ativo aí numa sociedade, querendo produzir, querendo contribuir, interagir. Então, olhar para esse público é muito bacana. E eu acho que também é como abrir a cabeça também para entender essa flexibilidade de um mundo cada vez mais, onde a inteligência artificial está vindo aí para suprir uma série de necessidades e principalmente também para nos ajudar no dia a dia. E como é que vem a cabeça desse novo público também, né? Sim. Principalmente de quem vai estar já nascendo inserido nesse novo mundo, né? Ontem mesmo a gente estava num jantar com o pessoal do Manual do Mundo e eles estavam falando de Barça, né? Falando do computador. Eu nasci numa geração, eu sou da geração que no colégio eu tinha enciclopédia, né? Eu estava lá, não tinha computador. O computador ele veio ao longo da faculdade ali, conforme fui evoluindo. Pesquisava nos livros. Copiava, e é uma mudança. E hoje a gente tem aí um chat GPT que de repente já está fazendo até livros, fazendo, né? Fonte infinita de informação. De repertório. Se ela é correta ou não, e se a gente sabe ou não utilizar, só o tempo, né? Sim. Só com os ajustes.
A gente tá nesse papo de futuro aqui, quero aproveitar pra gente encerrar. Uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem até aqui. Pra quem tá nos ouvindo, tá em casa acompanhando esse episódio e quiser dar continuidade nesse papo, entender de repente mais sobre a indústria que vocês estão inseridos ou até sobre a Catarinense, o que tu indicaria? E aí assim, sem limite, tá? Pode ser série, pode ser livro, pode ser evento presencial, pode ser podcast, pode ser... Tem gente que indica, assim, vai viver, Lu. Diz para as pessoas saírem do seu MacBook, do seu celularzinho aqui e irem viver, ouvir o que tá acontecendo na rua. Tem gente que indica arte. Fica a teu critério. O que tu achar que vai enriquecer o repertório de quem tá nos ouvindo, gerar novos insights e que também, né, tá dentro do nosso cenário aqui de hoje. Perfeito. Eu acho que o principal ponto, e eu vejo isso para mim, me ajuda muito como profissional de marketing e como pessoa, talvez por estar no universo da saúde, é você parar para escutar o seu corpo e a sua mente. Muitas vezes a intuição nos ajuda em muita coisa. E a gente ignora, né? Tanta gente que ignora a intuição. Isso mesmo. E o corpo, ele dá sinais de muitas coisas. Ele dá sinais desde uma futura doença que está chegando, de um futuro desconforto, até às vezes de energia, eu falo, né? Às vezes você não está muito confortável num lugar ou com uma pessoa. Escuta. Ouve isso. Ouve mais o seu corpo, que ele vai te ajudar a trazer esses insights aí pro dia a dia. Isso vai te ajudar também na parte profissional. E a entender pessoas, porque o futuro é de quem entende de pessoas. Só que para você entender as pessoas, primeiro a gente tem que entender a gente, eu acho. Eu concordo contigo plenamente. Acho que com essa frase a gente pode encerrar. Vamos todo mundo embora. Obrigada, Karen, por ter topado vir até Floripa. Dirigiu de Joinville até aqui, mas pelo menos veio pegar um sol, né? Que diz que Joinville só chove. É isso aí. A estrada tá linda, tá com sol agora. Que bom. Fico feliz de te proporcionar um dia de sol em Floripa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia aqui conversar contigo. Catarinense Pharma está aberto, de portas abertas. A gente fala que a gente tem um Catarinense Day, que é um dia de experiência lá dentro. Então, vocês estão convidados vamos conhecer. com Media Market também. Exatamente. A gente faz um vídeo de bastidores. Sempre quis entrar numa indústria assim farmacêutica, ver como é. Vamos lá, então. Tá combinado. Convidadíssimo aqui no estado. Pensa, vamos falar mais, né? Tem bastante assunto. Acho que Catarinense Nutrição, a pauta sobre saúde ajuda também e é interessante em qualquer momento. Nunca se esgota, nunca se esgota. Inclusive, fica o convite para voltar. Eu já senti no nosso papo aqui que tem bastante novidade para acontecer ao longo desse ano. Então, volte para nos contar tudo que vocês têm tocado lá na Catarinense Pharma. Vai ser um prazer ouvir e compartilhar com a nossa audiência também. Muito obrigada. E não posso deixar de pedir para o pessoal seguir, né? O Catarinense Pharma, Catarinense Nutrição nas redes sociais, porque ele também tem muita dica de saúde e informação. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição para facilitar. Só clica ali e já segue na hora. Tá bom, obrigada. Imagina. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo pode acompanhar todos os nossos episódios. Inclusive, tem um episódio ótimo com a Sami da Exit, que é a agência que atende Catarinense Pharma, onde ela também entrega ali alguns segredos desse sucesso todo. Ouve lá, media.market/podcast. Até a próxima terça. Tchau, tchau.